Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde. Fica lá no livro do Gênesis, o capítulo é o 16. Gênesis capítulo 16, versículo 10 e 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Vou repetir. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Quem disse? Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Você diz amém? Glória a Deus. Você pode orar comigo nesse momento? Glória a Deus. Estende uma das suas mãos para os céus. Se puder, desocupa as suas mãos, coloca a sua Bíblia no banco, mas estende uma das mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, essa reunião é no teu nome, meu Deus. Pai, tu disseste que todas as vezes que nós nos reuníssemos no teu nome, ali o Senhor estaria presente. Senhor, a prova que o Senhor está aqui, a prova de que essa reunião é no teu nome, é a tua presença, Senhor, e nós sentimos a tua presença neste dia, ó Deus. E eu quero desde já louvar a ti por essa oportunidade de estar na tua casa. Senhor, eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui neste dia, para engrandecer o teu nome, ó Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é viva e poderosa. Senhor, eis aqui a minha vida, não posso, se o Senhor não derramar sobre mim, mas eu vim aqui, Senhor, disposta a ser movimentada pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor possa me movimentar, Senhor. Eu entrego a ti a minha mente, o meu coração, os meus lábios. Eu abro a minha boca, para que o Senhor possa encher, ó Deus, para que o Senhor possa falar através dos meus lábios, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que os céus têm preparado para nós neste dia. Eu te peço, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, contempla cada coração agora, Senhor, e aonde houver um coração desejoso de ouvir a tua voz, que o Senhor possa falar, Senhor, e não te cales, ó Deus, em nome de Jesus. Cerca-nos com os teus anjos, Senhor, nos entrega a mensagem dos céus, traz a revelação da tua palavra, porque eu creio que tu és um Deus que revela o oculto, Senhor, o escondido, o profundo, ó Deus. E eu te clamo nesse dia, Pai, nos revela para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você concorda com a minha oração? Dá um amém. Glória a Deus. Pode se assentar, desocupa suas mãos, joga ela lá no alto, aplaude bem forte a Jesus. Uma mulher inesquecível. Eu estava pensando, né? Inesquecível é que não pode ser esquecido. Memorável. Memorável é que merece ser conservado, glória a Deus, na lembrança. Você não é só inesquecível, é memorável. Interessante. E eu falei, Senhor, inesquecível. O profeta Isaías, ele escreve ali no capítulo 49, ele diz assim: e diz Sião, o Senhor me desamparou, já se esqueceu de mim. Aí ele prossegue dizendo: pode uma mãe, glória a Deus,
Pode uma mãe se esquecer do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Aí ele prossegue dizendo, o Senhor dizendo: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Glória seja dada ao nome desse Deus que não esquece, desse Deus que quando olha para a palma das suas mãos, quando ele vê os seus cravos, ele lembra que houve um sacrifício por amor a mim e a você. Glória a Deus. Eu ainda não entrei aqui na mensagem, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso antes de eu sair da minha casa. O Senhor aqueceu muito meu coração acerca disso. O Senhor não se esquece de ti. Qualquer um, talvez um dia pode ter esquecido, mas Deus não esquece. Livro de Gênesis, capítulo 16. O título aqui diz que Agar é dada por mulher a Abraão. Na verdade aqui, Abrão, que depois se tornou Abraão. E eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade, até porque eu acho que eu olhava com outros olhos para a história de Agar. A gente olhar com um olhar meio carnal, a gente vai achar que a Agar é a outra. Então a gente, como mulher, a princípio tende esse olhar, né? E esse era meu olhar no princípio da minha caminhada, quando se falava de Agar. Mas não é esse o caso. O pai na fé, Abraão, né? O Senhor fez uma promessa para Abraão. A gente sabe, o Senhor disse para ele que faria dele uma grande semente. Quando o Senhor chama Abraão, é interessante, ele fala direto para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que você não sabe, mas eu vou te fazer uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que no decorrer da história de Abraão, você vai perceber que a promessa não é só para Abraão, a promessa é para uma mulher chamada Sara. E a promessa, Sara, ela está inserida na promessa que Deus faz a Abraão. Sara é alguém que vai completar esse plano de Deus. A minha observação aqui, na verdade, o que a gente vai desenvolver aqui, a princípio, algo muito simples. Não se trata de Sara, se trata de Agar, mas eu preciso, nessa introdução, te explicar uma coisa. Nada contra a Sara, pelo amor de Deus, mas você vai perceber que aqui, no capítulo 16, Sara não está nada bem na história. E a gente precisa aprender com os erros, né, dos nossos e de outros também. Esse também é um papel de uma mulher inesquecível, que entende que os nossos erros, ou o erro de alguém, serve como exemplo não para a gente apontar, mas para a gente aprender e tentar praticar diferente. Quando a gente vai perceber aqui no capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E se disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Sara está dizendo para Abraão: o Senhor tem me impedido de gerar. Sara não está dizendo Satanás está nesse negócio. Sara não está dizendo não, foi o inimigo. Não, Sara está dizendo, reconhecendo: o Senhor tem me impedido de gerar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Sara entende que quem não quer que ela gere até o momento é Deus. O que isso quer dizer? Que Sara entende que se ainda não aconteceu foi porque Deus não quis. O que isso quer dizer é que Sara reconhece, entende que se ela não está gerando, é o Senhor que está impedindo. Só que aí Sara diz: o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porque eu terei filhos dela. Ah, Deus. Sara entende que Deus não faz. Sara entende que Deus não quer que ela gere no momento. Mas aí Sara vai fazer o quê? Eu vou tentar traduzir isso para você. Sara vai colocar a mão. Sara está dizendo: já que Deus não faz, Abraão,
já que o Senhor me impede de gerar, já que Deus não decide me atender, já que Deus não se apressa, eu vou dar o meu jeitinho. Já que Deus não faz, eu dou o meu jeito. É isso que Sara está fazendo. E isso me faz aprender, glória a Deus, que se Deus não fez ainda, eu não posso ousar colocar a minha mão. É que se eu entendo que Deus ainda não agiu, glória a Deus, não tente dar um jeito para que a coisa aconteça, glória a Deus. Mas Sara faz isso. Só que a Bíblia diz que na saída de Canaã para o Egito, por causa da fome, é lá que Agar é tomada como serva para Sarai. A poligamia nunca foi desejo de Deus. Poligamia é um casamento entre um homem e demais mulheres, mais de uma. Poligamia não era o plano de Deus. O plano de Deus, Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. Só que aqui, nesse contexto aqui, eles não estavam contra a lei daquele tempo. Só que não era, mas era contra a lei de Deus. Eu repito, o plano de Deus era um homem e uma mulher. Só que Agar representa alguém aqui. Agar é alguém que vai ser inserida em uma história. Agar é alguém que vai ser pega e vai ser colocada numa história. Mas Agar não pediu para ir. Agar não pediu para ser inserida na história de Abraão e de Sara. Agar não planejou entrar na história, mas Agar é colocada naquela situação. É colocada numa situação, ela não queria, não desejava ir, mas foi. Glória a Deus. Talvez tenha alguém aqui que esteja numa situação dessa, entenda, eu não estou falando aqui no contexto, é um homem, é a história de Abraão, de Sara, glória a Deus, e Agar, mas não estou falando aqui no contexto de amante e de marido, entenda. Mas talvez, quem sabe, quantas vezes em algum momento da vida você não foi inserida numa situação que você não pediu para ir, você não pediu para ser, mas de uma certa forma foi envolvida nela. Agora a Bíblia diz que Agar concebe. E quando Agar concebe, ela vai começar a desprezar a sua senhora. Sara fica sentida. E agora Agar é afligida por Sarai. Só que eu quero te fazer entender mais uma vez que quem colocou a mão nisso tudo foi Sara. Foi Sara que decidiu fazer o que Deus não queria que ela fizesse. Deus não planejou isso. Deus tinha um Isaac no momento certo, no tempo certo. Mas Sara tentou bagunçar a história toda. Entenda, vou repetir. Não se escandalize. Já preguei sobre Sara, já defendi muito ela em alguns momentos. Mas agora, nesse momento, eu preciso aprender com o seu erro. E num determinado momento, quando Agar vai desprezar a sua senhora, sabe o que Sarai faz? Abraão, eis que a minha serva agora me despreza. Me desculpa, mas quem arrumou a situação foi ela. Na verdade, ela que tinha que resolver a história. Tanto que Abraão diz assim, ó, Abraão diz, tua serva está na tua mão. Tentou colocar a mão no que Deus não pediu para colocar, então agora resolve. Mas Sara aflige Agar. Agar está sendo afligida. Foi colocada num lugar que não deveria, que não queria ir. Foi para uma situação que não pediu, mas foi levada para lá. Só que agora Agar está sendo afligida. Agar é alguém rejeitada, porém não esquecida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando ela é afligida por Sarai, diz a Bíblia, e afligiu Sarai e ela fugiu da face do Senhor. Agora Agar está fugindo da aflição, do ambiente de aflição.
Ela vai fugir para o deserto. E quando ela foge para o deserto, ela vai parar junto a uma fonte. Só que lá na fonte, Agar vai entender que não adianta fugir da situação, precisa ser resolvida. Ela vai para a fonte, e a Bíblia diz assim: achou junto à fonte, e o anjo do Senhor a achou. Gente, o anjo do Senhor a achou. Ela foi para o deserto, glória a Deus, para junto à fonte. Está fugindo porque está sendo afligida. E quem nunca quis fugir de uma situação difícil, de um problema? Mas ela vai ser encontrada, porque se o anjo achou, é porque o anjo a procurava. E aqui o anjo está com A maiúsculo, significa que é o próprio Senhor. Então o Senhor foi atrás de Agar no deserto. E se o Senhor a encontrou, é porque o Senhor a procurava. E o anjo vai dizer: Agar, para onde vais? E ela diz: eu estou fugindo da minha serva, da minha senhora. E aí o anjo vai dizer assim: torna-te para a tua senhora e se humilha. Eu confesso que quando o anjo diz assim: torna para a tua senhora e humilha, eu falei: poxa, mas tem que voltar para lá. Está sendo afligida, está sendo humilhada, mas tem que voltar para lá, porque o Senhor tinha um plano. E ela precisava retornar, até porque ela precisava resolver o problema. De alguma forma Deus ia resolver. Ele manda uma ordem: volta para a tua senhora. Mas antes disso, lá no deserto, junto à fonte, Agar vai receber uma promessa. E eu quero te dizer uma coisa: quando ela está fugindo, glória a Deus, do ambiente de aflição, e o Senhor a encontra, agora Agar vai ter o encontro, o primeiro encontro com o Deus de Abraão. O Deus de Abraão vai dizer: Agar, glória a Deus, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada. Agar, disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste, tu vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Ismael, porquanto o Senhor, glória a Deus, o Senhor ouviu a tua aflição. Glória a Deus, o Deus de Abraão está dizendo: Agar, a tua aflição não passou desapercebida. Agar, quando você estava lá sendo afligida, eu te vi. Quando você estava lá passando pelo momento de aflição, eu te vi. O Senhor ouviu a tua aflição. E eu quero liberar para alguém aqui nesta início de noite, que na tua aflição o Senhor estava lá. No momento em que você se sentiu coagida, afligida, o Deus de Abraão, Ele estava em todo o tempo contemplando a tua aflição. Agar experimentou o preconceito, experimentou o abandono, a rejeição, glória a Deus, o abuso, glória a Jesus, como serva. O anjo está dizendo: quando você colocar nos braços Ismael, é aquilo que você está gerando. Quando você colocar nos braços, você vai se lembrar que o Deus ouviu a sua aflição, porque Ismael quer dizer o Deus está ouvindo. Então quando ela pega Ismael no braço, Ismael é o símbolo, é a prova de que no seu momento de aflição Deus ouviu. Deus a ouviu. E aí Agar, quando tem esse encontro, ela vai dizer: tu és o Deus que me vê. Porventura tu não és o Deus que me vê? E ela coloca lá o nome do poço, Lairoi, porque disse: o Deus que vive me vê. Se passam alguns capítulos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Deus também vai tratar com Sarai. Repito, Deus tinha um plano com Sarai, mas Deus também tinha um plano com Agar. Deus tinha uma promessa grande para Sarai, mas Deus também tinha algo especial para Agar. Glória a Deus.
Capítulos depois, o Senhor muda o nome de Sara. E quando de Sarai para Sara, eu entendo que mudança de nome trata da identidade dela. Então Deus vai tratar com Sarai. Só que vai chegar um tempo muito difícil para Agar também, porque agora é o tempo dela ser despedida. Isso lá no capítulo 21 diz que Abrão, ele fica sentido por causa da situação, mas o Senhor diz assim: tudo que Sara diz, você faça, porque eu serei com Isaac, mas eu também serei com Ismael por conta da tua semente. Glória a Deus, glória a Jesus. Aparentemente parece que você vai olhar assim, parece, nossa, será que Deus se esqueceu de Agar? Alguém que foi inserida onde não era para ser, alguém que foi para uma situação que não pediu para ir, alguém que foi para lá e agora está sendo despedida. E diz a Bíblia que levantou Abraão pela madrugada. Não sei se Agar esperava esse momento, mas diz que na madrugada, quem sabe inesperada, Abraão pega o menino, coloca no colo de Agar, o menino Ismael. Vai pegar o pão e um odre de água e vai entregar nas mãos de Agar. Despede Agar, e para onde que ela vai agora? Ela vai para o deserto. Só que Agar está indo para o deserto. Eu não sei o que se passa na cabeça dela. Eu só sei que ela tem pão e um odre de água. Só que no percurso, na sua caminhada, em determinado momento, acabou a água. E você vai ler lá no capítulo 21, se você quiser conferir, a partir do versículo 14 de Gênesis 21, 14. Você vai ver que diz que acabou a água. Você não vai ver que acabou o pão. Isso nos faz entender que não tinha água, mas tinha pão. Acabou a água, mas ainda tem alguma coisa na mão. Acabou algum recurso, mas ainda não acabou tudo. Só que Agar, quando percebe que ia acabar a água, a Bíblia diz que ela vai se assentar à distância, vai colocar o menino embaixo de uma árvore, e ela vai se distanciar e ela vai dizer assim: para que eu não veja morrer o menino. Ela vai colocar o menino embaixo da árvore e vai dizer: para que eu não veja morrer o menino. A água acabou, não tem mais jeito, acabou o meu recurso, não tem mais o que fazer, e o que eu espero agora é, infelizmente, que o menino vai morrer no deserto. Glória a Deus. Então qual é a situação aqui? A situação é de uma mulher que chega num estágio da vida que diz: não tenho mais o que fazer. Deixa eu tentar desenhar. Talvez tenha alguém que esteja nessa situação, chegou no estágio aonde você entende que não tem mais o que fazer, acabou o recurso, não tem mais o que mexer, não tem mais o que fazer, só me resta ver o fim da história. O que Agar está dizendo aqui é essa frase: acabou. Cheguei até esse deserto, agora acabou. Glória a Deus. Ela perde a esperança, ela perde a expectativa de algo bom por vir. Mas como ela não imagina, a Bíblia diz que nesse momento de desespero, nesse momento de falta de esperança, glória a Deus, a Bíblia diz que ouviu Deus a voz do menino. E a Bíblia diz que quando ela coloca o menino de longe, que ela diz: eu não quero ver morrer o menino, eu não quero ver o final dessa história, Deus vai bradar e vai dizer: Agar, o que é que tens? O que é que tens? Porque o Senhor ouviu desde os céus a voz do menino. Sabe o que significa? Que tinha uma Agar sem esperança, mas ainda tinha Ismael orando a Deus e clamando. Eu não sei se você chegou aqui sem esperança, dizendo: vou me afastar, porque eu não quero ver, acabou a minha, glória a Deus, os meus recursos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tem alguém orando,
Tem alguém clamando ao Deus dos céus. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: H não acabou. O Deus de Abraão, Ele é o Deus que ouviu a tua aflição, e Ele é o Deus que vai te tirar do deserto. Quando H está naquela situação, ela lembra que Ismael era o que ela gerou, certo? E gerar fala de algo muito pessoal, algo muito nosso, algo muito querido. Glória a Deus. Quando ela olha para aquilo, ela pensa: na minha aflição, Deus até estava lá. No momento em que eu estava sendo afligida, que eu tentei fugir, que eu fui para o deserto, parei junto à fonte, o Senhor me encontrou. Mas agora eu não vejo mais saída. Glória a Deus. Mas o Senhor diz: eu ouvi a voz do menino. Se ele ouviu, é porque o menino estava orando. Tem sempre alguém orando. Glória a Jesus. Tem sempre alguém intercedendo, e a gente nem sabe quando a gente perde a esperança. Acabou a água, mas ainda tinha pão. Espiritualmente falando, para pensar se ainda não tem alguma coisa ainda na tua mão. Para pensar se ainda não tem algum recurso. Porque a gente tende a olhar para aquilo que falta e esquece de observar para aquilo que a gente ainda tem. Fabiola, mas já perdi tudo. Glória a Deus. Já tô igual a H sentada, porque quando ela se assenta, ela diz: acabou. Tô igual a H sentada, aguardando o fim, porque essa é a expectativa. Glória a Deus. Mas para pensar se ainda não tem alguma coisa na tua mão. E ainda se você não consegue enxergar, Deus se apresenta para dizer: eu estou ouvindo a oração de alguém. Alguém que decidiu ser incomodado pelos céus para orar pela tua vida. Deus mandou entregar isso aqui. Tem alguém aqui que está nessa situação, glória a Deus, dizendo: acabou. Mas tem alguém que você nem sabe que Deus está incomodando só para clamar pela tua vida. Porque existe um momento na vida que a gente não tem nem força para levantar um clamor. Existe um momento na vida que a única coisa que a gente faz é sentar numa pedra e esperar o fim da história. Tá, Deus ouviu a voz do menino. Aí Deus diz: ergue-te e levanta o moço. Glória a Deus. Porque dele farei uma grande nação. Talvez alguém está dizendo: o fim é o divórcio. E Deus diz: não acabou. Glória a Deus. Talvez tenha alguém dizendo: não tem mais esperança para a tua casa, para a tua família. Acabou. E Deus está dizendo: não acabou. Ergue-te, se levanta, porque Deus ainda tem uma promessa. Acabou a água. Aí diz assim, depois que ele manda se erguer, diz: e abriu Deus os olhos e viu um poço. E abriu-lhe Deus os olhos. Olhos de quem? Os olhos de quem, gente? E abriu-lhe Deus os olhos de H. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço. E viu o quê? O que ela viu? Tem alguém comigo aqui ainda ou já foi? O que ela viu? Ela viu um poço. Não. Ela viu um poço. Preste atenção. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço. Não, Deus não fez o poço aparecer naquele momento. Não, Deus não estalou o dedo e haja poço. Não. Abriu-lhe Deus os olhos. Glória a Deus. Porque no momento da aflição, do desespero, a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Porque no momento da aflição, do desespero, a gente não consegue enxergar a solução. Mas Deus, o Deus que vê a aflição e o Deus que nos contempla, Deus decidiu hoje. Tem alguém que não conseguiu enxergar, mas hoje Deus vai abrir os seus olhos. Abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço. Eu repito, a Bíblia não diz: e Deus fez aparecer o poço. Viu o poço. Me faz entender que o poço já estava ali.
Os olhos dela é que estavam fechados. Agar, abre os teus olhos nessa tarde. Abre os teus olhos, porque tem um poço diante de você. Fabíola, não estou entendendo. O poço simboliza o socorro de Deus. O poço aqui simboliza, glória a Deus, a solução aonde você não conseguiu enxergar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: abra os teus olhos hoje, para que você possa enxergar o poço que está diante de você. Abre os olhos. Sabe, há 24 anos atrás, eu tinha 15 anos, há 24 anos atrás. Tem alguém fazendo conta aí? 39, acertou? Há 24 anos atrás, eu conheci o meu esposo. Dos meus 10 anos aos meus 17 anos. Dos meus 10 aos meus 17 anos eu fui modelo. Com 10 anos a minha mãe me colocou num curso de modelo. Aí, esse era o meu sonho. E dos 10 aos meus 17 anos eu desfilei na Zona Sul para algumas lojas. Com 16 para 17 anos eu exibi o meu corpo no carnaval seminua. E eu digo isso não para me aparecer, mas para você entender de onde que Deus me tirou, o que Deus fez, o que Deus faz. Pensa numa pessoa que amava sair no carnaval. Era ele. Com 15 anos eu conheci o meu esposo, o Vaguinho, fazia parte do grupo Os Morenos, mas o meu esposo não era um homem famoso, não era conhecido. Nós nos conhecemos no mundo. E eu me lembro que um ano depois, quando eu estava com 16 anos, porque um ano que nós estávamos juntos, eu cheguei no apartamento e o Vaguinho estava drogado. E naquele dia eu descobri que o Vaguinho era um usuário de drogas. Ele foi viciado mais de 25 anos na cocaína, desde os 13 anos, viciado nas drogas. Mas ele disse para mim: não, é só de vez em quando, eu não sou viciado. E eu acreditei, né? Mas o tempo foi passando. Dos meus 17 para 18, meus 18 anos eu engravidei do nosso filho, que tem 21 anos hoje, mais velho, nosso filho mais velho. Nós temos dois meninos, né? O Kainan de 16, o caçula, é o caçula dos 6. Meu esposo tem 6 filhos, 2 comigo e 4, um em cada residência, para a glória de Jesus. Hoje a gente fala isso sorrindo, né, gente? Mas não é mole não. Mas Deus é bom, né? E os filhos não têm culpa. Não tem culpa dos erros dos adultos, né? E engravidei do meu filho. E nesse período que eu engravidei do Júnior, a música, enfim, foram várias músicas dos Morenos, né? Que foi vindo, Marrom Bombom, né? Depois Todo Mundo de Olho, e um monte de música que veio. Por fim, a música Mina de Fé. A música que diz: foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Tem alguém lembrando aí? Essa música estourou na voz do meu esposo. Antes do Vaguinho ser conhecido, famoso, ele já não parava dentro de casa. Aí tu imagina o homem no auge da fama, ouvindo todos aqueles gritos nos shows que deixa qualquer homem, né? E fora as outras coisas mais. Meu esposo já não voltava para casa. Era 4 dias, 5 dias depois que ele retornava para casa. Conheci meu esposo muito jovem. A princípio eu não conseguia entender, né? Eu confesso que depois que eu aceitei Jesus, nem eu consegui. Quando eu olhei para trás assim, falei: mas eu? Porque na verdade não sou eu, né? É o Deus que vê. Quando a gente nem percebe, nem sabe que Ele vê. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela era crente. Eu já tinha ido na igreja com meus 5 até os meus 8 anos. Depois nunca mais eu fui para a igreja. Mas certa vez a minha avó disse para mim assim: um dia
Minha avó era da Igreja Batista, lá em São Gonçalo. Minha avó falou para mim assim: um dia o Vaguinho vai louvar para Jesus. Falei: vó, a senhora tá ficando louca. Eu fiz igual Sara, eu ri na cara da minha avó. A senhora tá ficando doida. O Vaguinho é macumbeiro e não gosta de crente. Por 3 vezes ela colocou o dedo assim e falou: o Vaguinho ainda vai louvar para Jesus. Não entendi aquilo. Enfim, período da minha gravidez, o meu marido famoso andando por aí, programas da Xuxa, Faustão, Gugu. Só por questão de conhecimento, não uso para desabafo. Eu só fosse usar misericórdia, mas não é isso. É só para você entender o meu testemunho. É a minha vida, que foi muitas vezes exposta por aí, porque eu sou esposa do Vaguinho. Enfim, enquanto meu marido estava lá na banheira do Gugu, já tinha a Fabiola na história. Só para você entender. Glória a Jesus. Porque, gente, eu sei que não é aqui o caso, mas a gente lê cada coisa às vezes, sabe, na internet, de pessoas que não conhecem a tua história, de pessoas que não entendem. E talvez sirva para alguém aqui, porque eu posso estar ministrando nessa noite sem apontar por mulheres que foram traídas como eu, mas eu posso estar ministrando também para alguém aqui que um dia foi usada para que acontecesse isso. E é lógico que a culpa não é só de um, né? São 2 na história. E aí, a minha intenção aqui não é apontar nenhum dos 2 lados, mas é passar para você a minha história, para você ser edificada. Independente da tua posição, um dia, esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que não faz acepção de pessoas, que numa mulher que foi afligida por uma situação que não pediu para ir, foi. E Deus ouviu. Mas só para você entender, quando meu esposo estava aí para esses programas da vida aí, eu estava lá atrás, nos bastidores da vida, sendo tratada por um Deus que eu nem conhecia ainda. Enfim, meu esposo fazendo programas de televisão, meu filho nasceu. Quando meu filho completou 1 ano de idade, o Vaguinho foi embora de casa. O Vaguinho foi embora de casa, foi morar na Barra da Tijuca com seus pais, foi viver a vida dele literalmente de solteiro. O tempo foi passando e assim que ele saiu de casa, eu percebi que ele tinha ido embora. Nesse tempo eu tinha apenas 19 anos de idade. Muito jovem. Mas já tinha uma sensação de que eu tinha vivido tanta coisa. E eu me lembro que aos 19 anos, meu esposo foi embora de casa. Nesse tempo, eu com um filho de 1 ano, eu entrei em depressão. Eu não tinha mais prazer de sair de casa. Eu não tinha mais prazer de pentear o meu cabelo. Eu não tinha prazer de tomar banho. Quem me deu banho por 3 meses foi a minha mãe. Minha mãe tinha que me dar banho e ainda cuidar do Júnior, que tinha apenas 1 ano de idade. E eu me lembro que a depressão foi me tomando e eu só sabia chorar e ver o dia clarear, ver a noite chegar. E a depressão foi me tomando de uma tal forma até que num determinado momento, trancada dentro de casa, eu decidi que eu não ia mais, que eu não queria ver mais ninguém, que eu não queria mais olhar no rosto de ninguém. 3 meses trancada, eu comecei a ouvir vozes. E essas vozes, elas começaram a dizer para mim: acabou para você. Você foi largada, abandonada, tá sozinha. O cara te largou. Glória a Deus. Só tem um jeito de você resolver esse problema. Tá vendo a chave do carro em cima da mesa? Glória a Deus. Pega a chave desse carro, não conta nada para ninguém. Vai com tudo na pista. Acaba com a tua vida agora. E eu chorava. E aquela voz dizia para mim: glória a Deus. Aquela voz me dizia: você está sofrendo, não está? Está difícil para você, só tem um jeito de você resolver esse problema. Acaba com a sua vida agora. Eu me lembro que eu fui andando em direção à chave do carro. E quando eu ia pegar a chave do carro, o meu filho passou entre eu e a mesa. Quando eu ia pegar a chave do carro, meu filho passou entre eu e a mesa. E eu senti uma coisa, como se algo me sacudisse. Eu ouvi uma outra voz que dizia para mim: Fabiola,
você não pode fazer isso. De um lado era o diabo dizendo: se mata, acaba com a tua vida porque não tem mais jeito. Mas do outro lado, sem eu saber, era o próprio Deus dizendo, para você entender o contexto da história: eu sou o Deus que te vejo na tua aflição. Aleluia. Eu sou o Deus que te vê na tua aflição. Andiasi, ricandiandiasi, riquiajo. Oh Deus poderoso, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está vendo a tua aflição. Satanás disse: acabou, mas o Deus de Abraão me visitou, sem eu conhecer, sem eu saber. E eu me lembro que eu não cometi o suicídio naquele dia, mas fiquei chorando. Até que alguns dias depois, uma semana, se eu não me engano, uma vizinha bate na minha porta. Quando eu abro a porta, ela disse: Fabíola, eu quero te fazer um convite. E eu falei para ela: olha, se é para macumba, você me desculpa, eu não quero mais saber disso. Ela disse: não, eu vim te convidar para você ir na igreja. Sabe quando você está afligida, mas dentro de você tu tá dizendo... Porque tem gente assim, eu entendo. Está sofrendo e você está apresentando um Jesus que cuida, que vê, mas não quer. Quando ela disse: quero te levar para a igreja, dentro de mim eu estava dizendo: meu Deus me livre, né? Piorou. Eu não queria. Mas eu aprendi uma coisa: quando Deus tem algo para fazer na vida do homem, eu digo homem, um homem, uma mulher, quando Deus tem algo para fazer, a gente pode fugir, a gente pode tentar fugir, mas Deus sempre prepara o caminho de Damasco para a gente ter um encontro verdadeiro com Ele. Oh Deus poderoso, esse é o Deus que vê. E eu me lembro que eu tentei fugir daquele convite, mas no final da tarde eu estava entrando dentro de uma igreja. Era uma tarde de oração, gente. Uma tarde de oração e tinha poucas pessoas, faço questão de dizer isso. Amamos cultos lotados, não é verdade? Não vamos ser hipócritas. Como a gente fica feliz quando tem um culto lotado, cheio de gente, né? Nada contra isso, não vamos ser hipócritas, a gente gosta. Mas eu preciso compartilhar isso com você. Não despreze os, entre aspas, entenda, os pequenos cultos. Sabe por quê? Porque foi num culto aparentemente pequeno, tinha poucas pessoas, uma roda de oração, mas foi nesse culto que toda a minha vida foi transformada. Foi nesse culto que a minha história foi transformada. Cheguei naquele culto, ninguém me conhecia. Minha mãe com meu filho, que já tinha 2 anos naquele tempo, a minha vizinha que me fez o convite. Enquanto isso, eu ainda estava separada do meu esposo. E aonde ele estava? Na macumba, na prostituição, no vício. Naquela tarde, entrei naquela igreja e tinha um pastor. Um pastor que começou a pregar, mas sabe aquele dia que o pastor decide pregar e você parece que alguém contou a tua vida para ele? Aquele dia foi esse. O pastor começou a pregar e começou a dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí eu olhei para o lado e dentro de mim eu dizia: como que esse homem sabe que a minha casa está destruída? Eu não conhecia a Bíblia, glória a Deus, mas ele estava dirigido de fato pelo Espírito. E ele continuou pregando dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí mais uma vez eu me perguntei: não é possível, como que esse homem sabe que eu só vejo o dia amanhecer chorando? E ele vem dizer que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No final daquele culto, eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Salvador. A partir daquele dia eu disse: Senhor, eu quero meu marido de volta, mas eu quero ele lavado e remido no sangue de Jesus. Senhor, eu quero meu marido de volta, mas eu não quero do jeito que ele está, não. Eu me lembro que eu decidi falar para Deus que eu não ia contar para o Vaguinho que eu tinha aceitado a Jesus. Eu já tinha buscado a Deus em outros caminhos. O próprio Vaguinho, quantas vezes eu não vi meu esposo fazendo oferenda na praia para outros deuses. Esse Deus, quando quer escrever um testemunho, ele capricha, né, gente? Não é fácil não, mas quando a gente olha para trás assim, como que Deus faz as coisas. E eu me lembro que
Eu falei para Deus, eu não vou falar para ele que eu estou na igreja. A gente estava separado. Eu não vou contar para ele. Sem entender muito bem, eu estava querendo dizer exatamente isso. Senhor, eu não vou colocar minha mão. O Senhor vai fazer. Eu não vou colocar minha mão. Eu não vou dizer para ele. Eu vou orar no secreto. E o Deus que me vê, Ele vai ouvir. Não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Quando o Vaguinho me ligava, se eu estivesse no culto, eu ia para algum lugar do lado de fora para ele não ouvir o som. E se eu tivesse alguma oração, eu saía para que ele não soubesse que eu estava na igreja. Eu estava na igreja. Enfim, alguns meses se passam, o Vaguinho me liga e ele diz assim: Fabiola, eu preciso sair para jantar com você hoje. A gente separado. Eu falei, tudo bem. Não entendi muito bem o que ele queria. E ele falou assim: vamos sair para jantar? Vamos. Eu estava orando, né, gente? Sei o que Deus queria fazer. E eu me lembro, meu filho ficou com a minha mãe. A mãe, né? Benditas mães. Oh, Deus. Meu filho ficou com a minha mãe. Saímos para jantar. E quando a gente jantou, saiu do restaurante, para minha surpresa, ele entrou dentro de uma boca de fumo. Até então eu nunca tinha entrado numa boca de fumo na minha vida. Quando viram ele tinha uma Pajero vermelha, que era muito conhecida no Rio de Janeiro. Então lá nas comunidades, então, quando ele ia para comprar droga, o pessoal já sabia, né? Quando viram o carro dele, eu fiquei apavorada. Que foi um alvoroço, é de 5, é de não sei quanto, e aquela coisa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ele comprou uma quantidade de droga, entrou dentro de um quarto de motel e começou a cheirar cocaína. Eu não consegui entender. Só que eu não queria que ele soubesse que eu estava na igreja. Ele passou a noite toda cheirando cocaína. E eu orando escondido. Ele não conseguia, nem ele sabia por que ele fazia isso. A única coisa que ele sabia, porque ele me conta, né, depois ele me contou, é que ele se sentia seguro. Ele nunca tinha cheirado cocaína na minha frente. Se você está me acompanhando aqui, você percebe que eu disse para você que eu descobri que ele estava viciado. Eu peguei ele, já estava drogado. Ele não estava se drogando. Então eu nunca tinha visto, antes de aceitar Jesus, eu nunca tinha visto ele se drogando. E agora eu já estava na igreja orando pela libertação dele. Agora eu estava vendo ele se drogando. Comecei a orar. Enfim, para tentar resumir, ele esperou a noite passar e o efeito da droga passar, muitas horas depois. Me deixou em casa, não aconteceu nada carnalmente falando. Ele passou a noite inteira se drogando. Me deixou em casa. Minha mãe com um sorriso no rosto me recebendo, que eu passei a noite fora. O que ela passou? Você imaginou, né? Enfim, e eu calada. Aconteceu isso, essa mesma situação, umas 3 ou 4 vezes. Eu não me recordo bem, 3 ou 4 vezes. Fabiola, vamos sair para jantar hoje? Lógico que na segunda, na terceira e na quarta eu já imaginava o que seria, né? Mas eu não estava entendendo o que Deus queria fazer. Dei corda. Então ele fez isso por 3 ou 4 vezes. Vamos sair para jantar? Vamos. Saímos para jantar. Ele entrava depois de uma boca de fumo, comprava droga, passava a noite toda se drogando. Eu preciso compartilhar isso com você. É simples, mas é importante. Eu me lembro que na terceira e na quarta vez, tu imagina eu chegando em casa e o sorriso da minha mãe. O sorriso da minha mãe era tipo assim: me conta o que está acontecendo, me conta. O sorriso da minha mãe era esse. E a Fabiola? A Fabiola estava passando a madrugada vendo o marido se drogar, correndo o risco de morrer de overdose. E eu passava a noite naquele quarto de motel orando. Mas por que você não compartilhou com ninguém? Eu me lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, depois de uma madrugada inteira, passando a madrugada inteira em claro, olhando para o sorriso da minha mãe, ela naquela expectativa, a minha vontade, porque eu não aguentava mais, a minha vontade era dizer: mãe, eu passei uma noite inteira vendo o Vaguinho se drogar, não aguento mais. A minha vontade era essa. Mas quando eu ia para falar, Deus bradava e dizia: não fala nada. Eu me lembro que eu chorava escondido por diversas vezes, porque Deus dizia: você não vai contar nada para ninguém. Eu não conseguia entender.
Eu confesso que eu só fui entender depois, e eu compartilho com você. Tu já percebeu que tem momentos da vida que Deus não permite ninguém se aproximar de você? Você já percebeu que tem momentos da vida que Deus não deixa você abrir a boca? Glória a Deus. A tua vontade é desabafar e Deus diz não. Porque infelizmente tem momentos da vida, desertos da vida, que é você, Deus e o processo. É você, Deus e o inimigo. Para quê? Para te amadurecer, para você entender quem é o Deus que você serve e que te escolheu. Sabe como minha mãe descobriu essa história? Sentada numa igreja como você está, ouvindo o meu testemunho. Enfim, o tempo passou. Até que chega o dia 30 de outubro do ano de 2000. 30 de outubro do ano de 2000. Fui levar meu filho para minha sogra ver lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu só tinha o Júnior ainda. E o Vaguinho, alguns. Eu me lembro que peguei o Júnior, cheguei na casa da minha sogra falou: minha filha, fica aqui essa noite. Tem 3 dias que meu filho sumiu. Ninguém sabe onde meu filho está. Aconteceu essa situação alguns meses antes, alguns anos antes, que o Júnior tinha 3 meses, 6 meses, que a imprensa divulgou: o pagodeiro do Grupo Os Morenos está desaparecido por 3 dias. Saiu em toda a imprensa. Mas nesse tempo, dia 30 de outubro do ano de 2000, que foi a segunda e última vez que aconteceu, Deus não permitiu que a imprensa soubesse. Só a família sabia. Fiquei lá com a minha sogra. Ninguém sabia onde o Vaguinho estava. A família esperava qualquer notícia de que encontraria ele morto em algum lugar. Ninguém tinha notícia. Até que 10h30, 11 horas da noite, o meu telefone toca. E quando eu atendo o telefone, era o Vaguinho do outro lado da linha, falando: Fabíola, eu estou no motel Condor no Meia. Preciso que você venha ao meu encontro. Quero te lembrar que ele ainda não sabia que eu estava na igreja. Ele não sabia ainda que eu estava orando. E pela voz dele eu percebi que ele estava drogado. Eu percebi que ele não estava bem. E eu me lembro que a minha sogra, apavorada, perguntou quem é. Eu falei: é o Vaguinho que está num determinado lugar e quer que eu vá lá. E ela disse: vai lá, minha filha. Aquele pedido da minha sogra, que eu não queria mais viver as situações que eu relatei para vocês aqui. E eu pensava que seria mais uma noite como aquelas. Mas eu peguei o meu carro lá no Recreio dos Bandeirantes e fui em direção ao Meia, que até hoje eu não sei andar no Meia. Só sei que eu peguei o meu carro e fui em direção, só me lembro pegando a linha amarela. E quando eu cheguei, quando eu fui me ver, eu estava na porta daquele motel, entrando naquele motel, Motel Condor. Quando eu cheguei naquele motel, entrei no quarto daquele motel. O Vaguinho, aquele homem famoso, aquele homem que tinha muitos sorrisos nas câmeras, estava entregue a uma overdose. Ele sentiu que estava morrendo, por isso que ele me ligou para se despedir de mim naquela noite. Quando eu olhei, ele arriado na cama, copo de uísque de um lado, prato de cocaína do outro. Ele estava 3 dias dentro desse quarto de motel, cheirando cocaína e bebendo uísque. 3 dias seguidos sem beber ou comer qualquer outra coisa a não ser cocaína e uísque. E ele me sentiu que estava morrendo. Sentiu no 3º dia que já estava morrendo de overdose. A pouca força que ele tinha, pegou no meu telefone e me ligou. Quando eu cheguei e vi aquela situação, aquelas vozes começaram a dizer para mim: não adiantou o seu jejum, não adiantou a sua oração, não adiantou você acreditar nesse Deus que vai salvar você e a sua casa, porque você está vendo, ele vai morrer de overdose. O que estava diante dos meus olhos era um homem morrendo de overdose. Meu marido com a língua enrolada, boca torta, dente trincado, respiração ofegante. Eu me lembro que eu olhava para ele, eu via um homem que a qualquer momento iria morrer. E ele, naquele determinado momento, eu sentei mais uma vez, abaixei a cabeça e comecei a orar. E eu me lembro que diversas vezes, por outras vezes, eu fiz escondido, peguei o óleo ungido, ungi minha mão, fui lá no chapéu e falei: Senhor, quando ele colocar esse chapéu, lembra do chapéu? Ele usava um chapéu de Zé Pilintra na cabeça, com fita vermelha ou uma fita, às vezes era uma fita preta, todo de branco. Ele se apresentava assim, sempre nos programas de televisão, onde ele ia com aquele chapéu na cabeça. Eu comecei a repreender, eu falei: quando ele colocar esse chapéu na cabeça, escondido, né, que esses demônios venham perder. Fui lá no sapato dele, é uma questão de fé. Fiz isso por diversas vezes escondido. Falei: Senhor, quando ele colocar esses sapatos, que os caminhos dele sejam os seus. Glória a Deus.
E eu me lembro que eu fiz isso por diversas vezes quando visitava minha sogra. E por último fiz nesse dia, 30 de outubro do ano de 2000. Escondido ali, orei e comecei a orar. Enquanto o inimigo dizia, não tem jeito, não tem mais solução. Glória a Deus. E por que eu entro nessa história? Porque tudo testifica. Aquele momento é o momento em que eu decidi me assentar, glória a Deus, para que eu não visse morrer um menino, glória a Deus. Era um momento onde tudo dizia, Fabíola, acabou, é o fim da linha, glória a Deus. E eu me lembro que de repente no meio do silêncio, eu orando, o Vaguinho disse, Fabíola, falei, o que foi? Eu quero te pedir perdão. E ali começou a despedida. Ali o meu marido começou a se despedir, com a língua enrolada, com a boca torta. Vou falar isso várias vezes, porque é necessário para você entender o que aconteceu. Língua enrolada, boca torta, respiração ofegante. Ele estava já quase que espumando. Ele estava com os olhos arregalados, dente trincado, dente preso, né, a boca torta, as feições horríveis. E ele tentava dizer, Fabíola, ele começou a dizer, eu quero te pedir perdão. Me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa por isso. Me perdoa por isso. Por isso. E ali o Vaguinho tentava se despedir. Como eu disse, ele não sabia que eu era crente, que eu estava na igreja até então. E ele falou para mim, Fabíola, não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo. Me mostrou o copo de uísque e o prato de cocaína e disse para mim assim, não tem mais jeito. Eu nunca tinha pregado na minha vida, mas essa foi a primeira vez que eu preguei. E foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Meu esposo estava com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, dente preso. E ali ele tentava se despedir. Quando ele falou, me perdoa por isso, por isso, por isso, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Eu falei, mas eu conheço um que pode te ajudar. Até hoje eu não sei o que ele pensou naquele momento, porque ele não sabia que eu estava na igreja. Eu só sei que ele falou assim, quem é que pode me ajudar? Eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Eu disse, Vaguinho, o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele não conseguia se levantar, mas quando eu falei para ele, Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando eu falei para ele, eu conheço o nome dele é Jesus, drogado, do jeito que ele estava, morrendo de overdose. Eu disse isso mesmo, morrendo de overdose. Ele levantou uma das mãos com muita dificuldade. E com muita dificuldade ele tentava falar Jesus. E quando ele conseguiu falar Jesus, ele disse, entra agora na minha vida que eu quero ser um novo homem. Só que eu disse para você diversas vezes, ele estava com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, dente preso. Ele estava tendo uma overdose naquele momento, ele estava morrendo. Mas quando eu falei, Vaguinho, eu conheço um, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que ele levantou a mão e falou, Jesus. As demais frases, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais respiração acelerada. Ele se colocou de pé, começou a pular e começou a dizer, Fabíola, agora eu sou de Jesus. Você pode adorar esse Jesus que faz. Vai se colocando de pé, vai adorando a Deus. Vai se colocando de pé, aplaudindo a Ele que é digno de honra. Glória a Deus, sem perder a ligação. Eu vou orar. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome desse Deus. Glória a Jesus. Uma pessoa viciada na cocaína, que usa droga, só para quem de repente não sabe disso, um dia usando droga, usando a cocaína, um dia inteiro, o efeito da droga não passa em 1 hora. O efeito da droga não passa em 20 minutos. O Vaguinho estava 3 dias drogado, usando cocaína, à beira de uma overdose. Mas quando ele falou Jesus, esse nome, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais respiração acelerada. Ele ficou limpinho, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele ficou limpinho, limpinho, limpinho. Glória a Deus. Porque esse é o Deus que faz. Glória.
Glória a Deus. Tem alguém aqui que acredita no poder de Deus? Gente, esse momento que Deus realizou na minha vida, eu até anotei aqui: uma mulher inesquecível. Aleluia. Vive experiências inesquecíveis. Eu tenho tanta convicção de que você é essa mulher, sabia? Eu tenho tanta convicção que eu estou aqui no meio de mulheres que têm vivido tantas experiências. Talvez nesse momento não muito agradável, talvez nesse momento não muito, glória a Deus, louvável para você, mas uma mulher inesquecível. Ela passa por momentos inesquecíveis. Você é uma mulher inesquecível, porque quando tudo parecia acabado, quando tudo parecia perdido, traz a tua memória aí. Quando tudo parecia perdido, acabado, o Deus de Abraão, o Deus de Sara, o Deus de Agar, o Deus que estava lá